Hoje a gente vai começar 2 capítulos, é só uma introdução, tá? A física, que vocês vão ver ano que vem, quando vocês forem para o 8º ano. Então, esse livro ele dá uma pequena introdução à física. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Se vocês quiserem, podem acompanhando comigo pelo PowerPoint ou até mesmo pelo livro, tá? O que é que vai acontecer? Eu não vou exigir de vocês fórmulas muito grotescas, nem nada não. Mas alguma coisa a gente vai fazer, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, aí, ó, trabalho, máquinas e a transformação de energia. A gente sabe que hoje em dia a gente tem trabalho, a gente realiza trabalho, tá? E muitas vezes, para nós realizarmos os nossos trabalhos, nós temos instrumentos, objetos ou meios que facilitam a vida da gente de como realizar determinados tipos de trabalhos, tá? Então, assim, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Deixa eu ver. Energia. Toda vez que eu tiver que realizar um trabalho, eu vou utilizar da minha energia para fazer esse trabalho. Então, bora lá. Energia é a capacidade de algo gerar força em um determinado corpo, substância ou sistema. Na física, a energia está associada à capacidade de qualquer corpo de produzir trabalho, ação ou movimento. Digamos, eu estou aqui com essa embalagem que tem um líquido aqui dentro, um creme para as mãos. Para que esse líquido saia, é necessário que eu aperte. Então, eu estou fazendo uma força. E essa força faz com que a embalagem se deforme, fazendo com que o produto que esteja dentro saia para fora da embalagem para que eu faça a utilização. Então, essa força que eu faço produz uma energia, faz com que haja um desgaste de energia minha, tá? Para que eu consiga utilizar o produto que está dentro dessa embalagem. De acordo com as leis da física, a energia ela não pode ser criada, apenas transformada. Isso daí é o primeiro princípio da termodinâmica, o primeiro princípio da lei que faz com que essas energias elas sejam convertidas, transformadas em outro tipo de energia. A gente tem a energia solar, que pode se transformar em energia calorífica, pode se transformar em calor. A gente tem a energia elétrica, que também pode ser convertida em calor quando eu utilizo chuveiro elétrico, quando eu utilizo o ferro de passar roupa, tá? Então, a energia, ela não pode ser criada, ela pode ser apenas transformada, tá bom? Sendo cada um dos tipos de energia capaz de provocar fenômenos determinados e característicos nos sistemas físicos. Quando eu coloco um cubo de gelo numa panela quente, o que é que vai acontecer? Provavelmente aquele gelo vai... Bora, gente! Vai derreter. Então, o que é que aconteceu? Aquela energia em forma de calor promoveu a modificação de um estado físico da água, que ela estava no estado sólido, ela virou líquido e provavelmente, se o calor for intensificar, ela vai se transformar em vapor. Energia mecânica. A energia mecânica pode ser definida como a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Então, eu posso fazer com que um corpo realize um trabalho, ou seja, se movimente. Como lá na capa que a gente viu, onde tem um rapaz empurrando o carro. Se ele não gastar força para empurrar o carro vai sair do estado de repouso sem estar ligado, sem estar ninguém dirigindo? Não, a não ser que esse carro esteja numa rampa, esteja na ladeira, aí ele pode descer, sem a ação de nenhuma outra força, a não ser a força da gravidade, força gravitacional. Mas aí não tem uma pessoa gastando energia física para fazer com que aquele carro entre em movimento. Quando essa capacidade de realizar trabalho está relacionada com a de movimento, ela é chamada de energia cinética. Porém, se a capacidade de realizar trabalho estiver relacionado com a posição do corpo, ela é chamada de energia
potencial. Então, a gente já viu a energia mecânica, que vai fazer com que um corpo entre em movimento, a energia cinética, que vai fazer com que esse corpo permaneça em movimento, e a energia potencial, quando eu mudar a direção, a posição desse corpo, desse objeto. Energia e trabalho. Em física, o trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento. Podemos dizer que existe um trabalho quando a força aplicada no corpo provoca o deslocamento desse corpo. Então, se eu tenho uma caixa enorme, para eu movimentar essa caixa enorme, eu preciso realizar uma força igual ou maior do que a caixa. Porque se eu realizar uma força menor do que a caixa não vai sair do lugar. Então, essa energia faz com que o objeto ele se movimente, ele se desloque. Então, isso daí é que é chamado de trabalho, quando uma força aplicada no corpo provoca o deslocamento desse corpo. Assim, quando a força não desloca o corpo, ou seja, quando eu coloco uma força menor do que o peso daquele objeto e o objeto permanece em repouso paradinho, a gente está dizendo que não houve a realização de trabalho, tá? Então, o corpo, infelizmente, permanece em repouso. Se eu tenho um carro que pesa cerca de 1,5 toneladas, eu preciso fazer uma força muito grande para que haja o deslocamento desse carro. Se eu não empregar uma força adequada, o carro não vai sair do lugar. E eu vou perdendo as minhas forças, porque eu estou realizando a força, mas a força não é o suficiente para fazer com que aquele carro entre em processo de movimentação. Trabalho é a medida de energia que é transferida para o corpo em razão da aplicação de uma força ao longo do deslocamento. Então, o que é que acontece? Se eu simplesmente pego um carro, empurro, dependendo dessa força, o carro vai se deslocar, mas logo ele vai parar. Agora, se eu mantiver essa força sendo constante, o que é que vai acontecer? Esse objeto vai permanecer em estado de trabalho, ou seja, andando, por um período de tempo muito maior. Então, em física, trabalho normalmente ele é representado pela letra W, de work, tá? Que é trabalho em inglês. Ou, mais frequentemente, é usada a letra grega chamada de tau, que parece um T. Então, a gente geralmente usa o quê? Alfa, beta, ômega, né? Pois agora tem essa letra grega que parece um T, que ela é chamada de tau. A fórmula é tau, que é em joule, tá sempre em joule, é igual a F, que é força, que ela é medida em newtons, representado pela letra N, vezes a distância. Então, o trabalho é igual a força vezes a distância. A distância, geralmente, você vê em metros ou centímetros. Quando está em centímetros, você tem que fazer a conversão para metros. Potência. Potência representa a rapidez com que um objeto realiza um trabalho, ou ainda a rapidez com que essa energia é transformada em outras energias. Então, a gente já viu, vocês já devem ter visto elevadores que são mais lentos para subir pelos andares e tem outros elevadores que eles rapidamente sobem e chegam no andar que você quer. Então, isso vai depender da potência do motor, da força e da rapidez que esse motor vai ter para realizar o trabalho de subir ou descer aquela cabine que você está dentro. Então, isso é chamado de potência. Por exemplo, para uma pessoa subir até o 8º andar de um prédio, ela pode usar o elevador ou as escadas. Vocês acham que ela vai chegar mais rapidamente utilizando o elevador ou a escada? Provavelmente o elevador, porque durante essa subida na escada, ela vai perdendo potência, ela começa os primeiros degraus, né? O primeiro andar com muita força, muita resistência, quando chega no terceiro e no quarto, tá botando os bofos para fora. Falta ar, falta fôlego, né? E a força, ela vai diminuindo, e o elevador não, essa força, ela é constante, tá? Então, a fórmula de potência é P de potência é igual o tal, que é o trabalho, tá? Dividido
pelo tempo. O tempo que vai determinar se a potência é grande ou pouca. Então, se eu tenho dois objetos realizando o mesmo trabalho, aquele que realizar mais rápido significa que ele é mais potente. A mesma coisa, você fazer dois carros apostarem em corrida. Quem é que vai ganhar? É o carro que tem mais potência. Por isso que a gente usa o termo cavalos de potência. Esse motor tem quantos cavalos? Então, essa representação em cavalos mostra a potência de um motor, ou seja, a capacidade dele atingir um trabalho com mais eficiência em menor tempo, ok? Tipos de energia. A gente viu a energia mecânica ou cinética, que tem a ver com os movimentos dos corpos. A energia térmica, que faz com que esses corpos troquem de calor, mudem de estado físico. Nós temos a energia elétrica, que faz com que os movimentos dos elétrons transmitam energia ao longo do fio, ao longo de uma extensão. A energia luminosa, que ela é perceptível aos olhos, e a energia sonora que vem pelos sons das músicas, dos carros, a buzina, né? E aí a gente entra em máquinas. Como eu falei para vocês, o homem, ele começou a inventar máquinas para facilitar a realização dos trabalhos que ele vem desempenhando ao longo da vida. Então, as máquinas simples são pequenos objetos ou instrumentos que facilitam a execução de diferentes afazeres do dia a dia. Então, entre essas máquinas simples, está aí o exemplo: um garfo, um carrinho de mão para transportar pedra, areia, seja lá o que for. Essa rampa, que é um plano inclinado, ou seja, se eu quiser levar uma caixa para a parte mais alta, é mais fácil eu arrastá-la através de uma rampa do que ficar empurrando sem que haja o auxílio dessa rampa. E aqui nós temos as roldanas. As roldanas diminuem o peso de um objeto que precisa ser erguido ou retirado do chão. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas máquinas simples. Nós temos as alavancas, que elas foram criadas por Arquimedes no ano de 280 a 212 a.C. Ele encontrou um método extremamente simples para resolver o problema. Ele descobriu a alavanca. E essa alavanca nada mais é do que uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio. Então, ele quer remover essa pedra, ele colocou o apoio aqui, que seria essa pedra menor, colocou essa barra de ferro, nesse caso aqui é de madeira, tá? Para fazer com que essa pedra role. E ele dizia, me dá uma alavanca que eu movo o mundo, eu movimento o mundo. Então, essa foi uma grande descoberta de Arquimedes. Até hoje, quando a gente vai trocar pneu, se a gente usa aquela chave de roda, a gente vai fazer muita força. Agora, se você pegar aquela chave de roda e botar um cabo mais extenso, aumentar a extensão daquele cabo de roda, daquela chave de roda, você vai fazer menos força. Então, a alavanca é um instrumento, é uma máquina simples que serve para você realizar um trabalho empregando menos força para fazê-lo. Nós temos aí as barras, nós temos as alavancas, desculpa, interfixas, que é quando o ponto de apoio, que é aqui, ó, no centro da tesoura, tá? Está entre a aplicação da força potente, que é o local onde eu vou fazer a força na tesoura, eu não tenho nenhuma tesoura aqui, e a aplicação da força resistente, que é esse R, que justamente é para fazer com que haja um encontro dessas duas extremidades da tesoura para que haja o corte, para que seja realizado o corte. Então, esse centro aqui de apoio, ele é interfixo porque essa tesoura ela pode abrir mais do que esse ângulo. Então, o ângulo pode ser maior. Então, ela permite a movimentação dessa tesoura, o abrir e o fechar dela. Por isso que é chamado de interfixa. Nós temos as alavancas chamadas de interpotentes, que é quando a aplicação de força potente está entre a força resistente e o ponto de apoio. Então, o P, ó, que é a força potente, está entre o apoio, que é a extremidade do alicate, e a força resistente, que é o fechar dessas extremidades aqui, para que haja o corte da unha, no caso do alicate.
E nós temos a interresistente, que é quando a aplicação da força resistente está entre a força potente, a resistente aqui na lata, que é o que eu quero abrir, e o apoio é a lata em cima de algum objeto, de uma mesa, de um balcão, de uma pia, tá? Então, existem esses três tipos de máquinas, máquinas simples, alavancas simples, tá? Aí a gente vai para a roldana. Vocês já devem ter passado aí perto de alguma construção e já deve ter visto uma pessoa na parte de cima da laje chamando a outra pessoa que está aqui embaixo para ela encher um balde de areia ou de cimento, e ele lá em cima, ele puxa essa cordinha que faz com que o copo, o balde cheio de ou cimento, ou de tijolo, ou de areia, suba para que ele consiga pegar todo aquele material. Então, o que é que acontece? O peso existente nesse objeto aqui, ele é diminuído, porque a pessoa está utilizando essa roldana que é fixa, está presa, tá? Então, geralmente, as roldanas servem justamente para facilitar a vida desse indivíduo. O cara está lá em cima na laje, como é que ele ia fazer? Ele ia descer para pegar, encher o balde de cimento, depois ia subir as escadas de novo, então ia ficar muito cansativo. Então, a roldana geralmente é utilizada para erguer objetos pesados e a força feita para tal tarefa corresponde exatamente ao peso do objeto elevado. Quanto mais roldanas eu utilizar aqui, o peso vai ser dividido igualmente entre essas roldanas. Já a roldana móvel está aqui, ó. Cada roldana solta reduz a atração da força-peso pela metade, de forma que o esforço necessário para elevar um objeto seja bem menor. Então, quando a gente vai para a academia de ginástica, ou então a gente vê aquele pessoal marombeiro, né, malhando bíceps, os braços. Então, quando ele faz aquele movimento de pegar aquela barra e trazer para perto do peito e descer e subir de novo, é o movimento que ele faz graças aos cabos de ferro que estão ligados a uma roldana. Que, na verdade, se ele tivesse que pegar aqueles blocos com 20, 30 quilos na mão, ele ia sentir o peso ainda muito maior. Então, querendo ou não, aquelas roldanas diminuem pela metade o peso. Então, às vezes, está lá marcando 80 quilos e faz, caramba, o cara está levantando 80 quilos. Dá uma olhada lá na quantidade de roldanas. Se tiver muitas roldanas, aquele peso está sendo dividido pela quantidade de roldana. Então, o esforço que ele está fazendo não é um esforço correspondente a 80 quilos. É um esforço para levantar 80 quilos, ok? Mas esse esforço está sendo dividido igualmente entre essas roldanas. Plano inclinado. No plano inclinado, há uma altura correspondente à elevação da rampa e um ângulo formado em relação à horizontal. Então, aqui está a rampa, a inclinação da rampa, e aqui está o ângulo. O que é mais fácil? Eu levantar um objeto numa rampa super inclinada como essa ou numa rampa onde a inclinação é mais suave? Provavelmente é onde a inclinação é mais suave. Porque aqui eu estou fazendo uso do peso desse objeto, que faz com que o objeto desça. Eu tenho que fazer uma força contrária do objeto para que o objeto suba, sem falar que ainda tem a força da gravidade que empurra esse objeto para baixo, e tem uma força chamada força de atrito, que é quando esse objeto está simplesmente roçando uma parte dele no chão, nessa rampa. Então, isso faz com que eu tenha que adquirir mais força, botar mais força para movimentar esse objeto. Então, se o ângulo for muito inclinado, eu vou fazer mais força. Em compensação, se o ângulo for menor, for menos inclinado, eu vou fazer menos força para fazer com que esse objeto se locomova, tá? Para que ele saia do plano de repouso e entre no estado de movimento. Então, aqui eu quis mostrar para vocês que o ângulo vai influenciar. Eu não sei se vocês já foram em Olinda. Em Olinda tem cada ladeira, né? Então, tem algumas ladeiras que são mais fáceis da gente passar ou a pé ou de carro, e tem outras que é mais difícil a subida. Por quê? O plano de inclinação dessas ladeiras é muito maior.
Então, quando a ladeira é mais inclinada, vai requerer da gente uma força maior nas nossas pernas para subi-la. Já quando a rampa, a ladeira de Olinda não é tão inclinada, a gente sobe com uma certa facilidade, tá? Então, é assim que essas máquinas simples terminam nos auxiliando para fazer tarefas que a gente poderia fazer e a gente nem se dá conta que isso é física, né? Quando a gente vai no banco e vê aquela rampa, que é o acesso para cadeirante, a gente podia perguntar, poxa, por que não fez uma rampa logo de frente, tem que ficar dando volta? Porque se aquela rampa fosse feita de frente, a inclinação ia ficar muito grande e provavelmente o cadeirante teria a necessidade de pedir ajuda para alguma outra pessoa para subir. Porque se ele tentasse subir sozinho, ia correr o risco ou da cadeira descer ou da cadeira virar, tá? Então, tudo tem um porquê. Ah, mas eu acho tão chato, professora, dar uma volta danada para botar o cadeirante dentro da agência do banco, mas é necessário, justamente por isso, para que o plano de inclinação não leve esse cadeirante a uma queda ou que ele faça muito esforço, porque se ele tiver que fazer muito esforço, não tem necessidade de um plano inclinado desse. Máquinas térmicas, o que é que acontece? A gente começa a ver que as máquinas começaram a surgir logo após a Segunda Guerra Mundial, com a Revolução Industrial. A necessidade de fazer roupa para as pessoas que estavam na guerra, ou então para fornecer roupa para aqueles países que estavam em guerra, que não tinha mais como fabricar roupa, não tinha mais como ter alimentos. Então, a Revolução Industrial foi o grande boom para que acontecesse o surgimento dessas máquinas térmicas. Então, a gente tem aí a máquina que fez com que o calor fosse convertido em energia térmica e fazendo com que um objeto entrasse em movimentação. Então, o que é que aconteceu? O surgimento das locomotivas. Locomotiva nada mais é do que um trem muito grande, só que era movido a vapor d'água. A água ficava numa caldeira, que estava pegando fogo lá, fornalha, sendo aquecida, alimentada por madeira ou muitas vezes carvão mineral. Aquela água entrava em processo de ebulição e aquele vapor fazia com que as engrenagens daquela locomotiva fizesse com que o trem começasse a se movimentar, tá? E aí o que é que aconteceu? O primeiro combustível a ser utilizado foi o carvão mineral. Como o carvão mineral é uma fonte de energia não renovável, eles acharam melhor achar uma outra fonte alternativa, porque podia acabar a quantidade de carvão mineral e aí eles não iam conseguir locomover essas locomotivas, eles não iam conseguir alimentar as caldeiras para fazer as partes de indústria, a parte bélica de arma, a parte de roupa. Então, eles começaram a utilizar a madeira, tá? Então, começaram a utilizar a madeira como fonte de produto para aquecer essas caldeiras, esses fornos que eles utilizavam na área industrial. Também teve um momento onde eles utilizavam o diesel que é um subproduto do petróleo. Então, eles utilizavam diesel para acender as lamparinas nas ruas, que antigamente não existia energia térmica, energia elétrica. Então, eles utilizavam as lamparinas. E eram assim que eles iluminavam as cidades e os bairros. E, por fim, quando teve, em meados de 1970, por volta de 1970, houve uma crise no petróleo, e aí foi que a empresa petrolífera ajudou a descobrir um novo produto que também poderia ser utilizado como combustível, que foi o caso do surgimento do etanol, que é feito da cana-de-açúcar. Tá? Então, a gente começou a ter os motores de combustão interna, que até hoje a gente tem, que são os que são movidos a gasolina, álcool, diesel, GLP e querosene, como a gente tem aviões, nós temos navios, nós temos os carros, as motos, máquinas movidas a vapor, como as locomotivas, que quase não existem mais aqui no Brasil. Acho que no Brasil nem existe mais locomotiva. E as máquinas de tecer, que eram para fazer roupas, tá? Então elas eram movidas a vapor. As usinas termoelétricas, que agora estão sendo muito utilizadas como fonte de energia alternativa,
e os refrigeradores e ar-condicionados, que são máquinas térmicas invertidas, chamadas de refrigeradores ou bombas de calor. Então, querendo ou não, qualquer uma dessas máquinas, ela utiliza um pouco do calor para fazer com que haja a queima do diesel, a queima do querosene, e esse vapor desses combustíveis é que vai fazer com que toda a traquitana, todas as engrenagens se movimentem para fazer com que o carro, o avião, o navio, todos esses veículos, eles se locomovam, tá? As máquinas movidas a vapor, como eu disse para vocês, o vapor era mais barato, porque tinha água em todo lugar. Então, eles utilizavam vapor, porém, vapor não era propriamente um combustível no sentido de ser poluente, mas eles precisavam de uma fonte de calor para ser alimentado. Então, o carvão mineral, sim, o carvão mineral era um poluente e até a própria madeira, quando incinerava, causava aquela fumaça que era totalmente tóxica no sentido de causar dificuldades respiratórias. Então, eles foram tentando achar subprodutos ou outros produtos para que fossem menos poluentes, emitissem menos gases para a atmosfera e tivesse a mesma eficiência em relação à produtividade, que as máquinas não perdessem a capacidade de fazer a quantidade de roupa, de tecer a quantidade de fios que tinham que tecer, tá? Hoje em dia a gente tem muito mais opções aí energéticas. Nós temos a eólica, nós temos a fluvial, a pluvial, nós temos as energias hidrelétricas, nós temos a eólica. Então, hoje a gente tem outras fontes de energia alternativa. Carros que agora são movidos a GLP, carros que são movidos a energia solar, carros que são carregados eletricamente com baterias carregáveis. Então, assim, hoje nós temos uma evolução em relação a esses combustíveis, mas na Segunda Guerra Mundial ele foi essencial para que travassem as batalhas entre esses países e os países que não estavam entre a Guerra Mundial podiam receber um pouquinho mais de dinheiro levando seus produtos para os países que estavam em guerra, porque como estava um caos, eles não conseguiam ter uma renda, eles não conseguiam ter dinheiro, eles não conseguiam ter alimentação, eles não conseguiam ter moradia. Então, os outros países que estavam próximos e não participavam da guerra, era que fornecia esses subsídios para esses outros países e terminou que a Segunda Guerra Mundial foi muito boa para os países que não estavam envolvidos. Para os países que estavam envolvidos, infelizmente, teve muita morte, teve muita destruição, cidades inteiras destruídas. Em compensação, os outros países, principalmente os Estados Unidos, saíram lucrando muito. A guerra foi muito boa para os Estados Unidos, tá? Então, a gente já viu esse capítulo agora e eu vou pedir para vocês fazerem o exercício. Deixa eu só explicar aqui como é essa bomba de vapor. Vê só. Aqui está o fogo que esquenta essa água. A água entra no estado de ebulição. Tá vendo que essa válvula está fechada? Aqui, ó, a válvula já está aberta. Esse vapor sobe e faz com que essa bomba de água se movimente para cima e para baixo. Para cima e para baixo, fazendo com que essa caixa d'água encha e jogue de novo água para esse forno, porque esse forno não pode ficar sem água, para que a água faça o processo de evaporação e continue enchendo a bomba d'água, tá? Então, era assim que acontecia antigamente as bombas d'água movidas a vapor. No caso, o vapor é que servia de combustível para movimentar todas as engrenagens e fazer com que essa bomba d'água bombeasse a água para o local que era preciso para que pudesse fazer uma distribuição, aquecer essa água, fazer uma distribuição dessa rede de água para os outros países. E aí está aí, atividade do livro, página 338 e 339. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. A gente viu a fórmula aonde está lá, tal é igual a força vezes a distância. E aí, o que é que eu quero de vocês?
tentem utilizar essa fórmula no segundo quesito da página 326 e na página, o quarto quesito da página também dos 326, tá? Os outros vocês teriam que fazer uma conversão dessa fórmula. Se vocês estiverem aí com o livro, abram o livro que eu vou dizer quais são as modificações dessa fórmula. Coloquem aí. Primeiro, tal é igual a força vezes a distância. Deixa eu só compartilhar o quadro aqui para botar para vocês entenderem. O tal é como se fosse um T, uma letra grega. Então, ó, tal é igual a força vezes a distância. Se eu quiser saber a distância, eu tenho que ler lá o enunciado e vou ver o que aqui está pedindo, tá? Se ele quiser saber a distância vai ser igual a tal, que é a letra grega, dividido pela força. E se eu quiser descobrir a força, eu vou usar a seguinte fórmula. Distância dividida por tal, tá? Lembrando que tal vai estar sempre em joule, representado pela letra J, joule. Força vai estar sempre, vai estar sempre representado por N de Newton. E a distância, ela pode estar em metros ou centímetros. Então, anotem aí. Ou centímetros. Centímetros. Tá? Então, anotem isso daí no livro de vocês e deem uma lida no que está pedindo. Na página 324, a aplicação logo dessa fórmula aqui, ó. Vai usar logo essa primeira. Na página 324, ok? Então, é só fazer, aplica a fórmula, vê o que é que tem que multiplicar, vê qual é a unidade de medida, que não basta botar 100. 100 o quê? Joules, newtons ou metros. Tem que pegar e colocar a unidade de medida. Se não colocar a unidade de medida, tá errado, tá? E nessa última prova que a gente vai ter, eu vou me ater a pegar mais a parte teórica do que a parte prática. Pode ter que tenha um cálculo para vocês utilizarem uma dessas fórmulas, mas aí vocês vão ter que saber as três, porque vocês não sabem se eu vou pedir tal, se eu vou pedir a distância ou se eu vou pedir a força. Então, tem que decorar as três, tá? Bem como a unidade de cada uma delas, para saber qual é a letra e aonde vai representar. Ok? Alguma dúvida? Não. De potência, trabalho, sobre variação de tempo, isso eu não vou usar. Porque com vocês, a gente está fazendo uma introdução à física. É só para vocês saberem que a gente já falou sobre esse assunto, mas vocês vão se aprofundar mais nesse assunto, acredito eu, que no 9º ano ou no ensino médio, tá? Então, é só para chegar lá no ensino fundamental, no 8º, 9º ano, sabendo que a gente já falou disso. Mas a prática a gente vai fazer quando chegar na série certa, tá bom? Dúvidas, qualquer coisa, manda foto para mim. É importante que vocês mandem essa foto para mim, para que eu possa ajudá-los no sentido de dizer se vocês acertaram ou se vocês erraram, tá bom? Posso apagar aqui? Posso deixar o compartilhamento ou vocês ainda estão anotando? Pode apagar. Posso? Todo mundo ok? Sim. Então, tá aí. Atividade, página 338, 339, que são as atividades de marcar X aí no nosso livro, ok?
A gente se vê amanhã. Amanhã eu vou fazer essa correção com vocês e posso até fazer essas atividades de cálculo para vocês entenderem. E na quarta-feira a gente finaliza com o capítulo 24. Dependendo do tempo que a gente for utilizar amanhã na aula, eu posso até terminar a correção e já iniciar o capítulo 24. Se não der tempo de finalizar, amanhã a gente finaliza na quinta-feira, tá bom? Ok. Beijo, meus amores. Tchau.